casa, Maria se rendeu aos pés de Jesus. Aleluia. Eu vou intitular essa pregação, essa ministração, Aos Pés de Jesus. Que é onde nós devemos estar, que é onde a nossa alma deseja estar, mas por causa do cotidiano, mas por causa da enfermidade, mas por causa dos problemas da casa, mas por causa do problema financeiro, mas por causa do dia a dia. Nós nos lançamos já a agitação do dia a dia. E então, Maria escolheu a boa parte. Jesus estava fazendo aqui a sua primeira célula em casa, com Maria e Marta. A Bíblia não relata onde estava Lázaro. E por isso eu imagino a carência daquelas mulheres. E por isso eu imagino a dificuldade que aquelas mulheres se encontravam, a falta da masculinidade, a falta da paternidade dentro da casa, mas ali chegou o Pai da eternidade. E Maria resolveu se alinhar àquele que ela identificara a sua paternidade. E Maria não queria perder nada. Maria se assentou aos pés de Jesus. Em outras palavras, ela se aconchegou aos pés de Jesus. Maria não estava com pressa, não. Ela se assentou e, mais do que ouvir, Maria estava vivenciando uma escuta profunda. Porque a reclamação de Marta, mestre, Maria está tão focada aí, ó, só o Senhor que pode falar para ela me ajudar. Né? Então, ela vai ouvir a tua voz de comando, mestre, porque ela está tão fixada, já que ela não está vendo o meu comportamento, já que ela não está vendo a minha agitação. Então, mestre, dá uma voz de comando para ela me ajudar. E aí, então, a palavra vai dizer que Jesus, ele chamou a Marta, ele fez uma repreensão, não uma repreensão assim, para ofender ela, mas uma repreensão de alerta, um sacode, um desperta. Ele falou assim, ó, Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. Só uma, Marta. É Maria, soube identificar. Maria escolheu. O chamado é uma escolha. O chamado, a palavra fala assim que Jesus nos escolheu antes do ventre da nossa mãe. E Maria identificou esse chamado. E ela escolheu responder a esse chamado. A boa parte, a qual não lhe será tirada. Porque o Senhor, ele não se arrepende do que ele nos dá, do que ele transborda na nossa vida. Ele não se arrepende. Ele, em outras palavras, diz assim, ó, Marta, o que eu estou transportando em Maria não vai ser tirado dela. Ela está recebendo a parte dela. Ela está recebendo a porção dela, a boa parte. E aqui então Marta, ela não soube discernir o tempo. A palavra diz em Eclesiastes 3:7, há tempo de rasgar, né? Há tempo de cortar, e há tempo de coser. Há tempo de estar calado e há tempo de falar. Marta estava falante. Marta estava falante como a mente dela estava falante. Ela estava agitada, ansiosa. A mente de Marta estava falante. A atitude de Marta estava falante.
mas ela não estava tendo uma escuta profunda aos pés de Jesus. Marta já tinha ouvido Jesus, mas Maria resolveu se derramar aos pés de Jesus. Jesus não repreende Marta porque ela está servindo, porque daqui a pouco nós vamos ler que Marta vai servir Jesus de novo. Daqui a pouco nós vamos ler. Então, Jesus ele repreende ela porque ela estava servindo antes do tempo. Quantas pessoas que recebem a unção e já saem agora para pregar, para evangelizar? Antes do tempo. Agindo antes do tempo. Servindo a Jesus, sim, mas antes do tempo. É necessário primeiro ouvir. É necessário fortalecer o alicerce nos pés de Jesus. Foi o que Jesus disse para os discípulos: ficai em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. Para daí depois sim vocês irem até Jerusalém, Judéia, os confins da terra. Primeiro é Jerusalém. Aleluia. Então nós devemos ser prontos para ouvir, tardios para falar e para se irar, como diz Tiago 1,19. Quando ouvimos primeiro, quando temos a escuta ativa primeiro, de ouvir a vontade do Senhor, buscar primeiro o reino de Deus. Com certeza nós vamos agir com propósito. Quantas vezes nós ajoelhamos correndo, vamos orar o Pai Nosso, que é rapidinho mesmo, e ora o Pai Nosso correndo, e já levanta, vai trabalhar, vai cuidar dos afazeres da vida, vai cuidar da agitação da vida, e você ora o Pai Nosso, a gente às vezes quer ser tão objetivo, e Jesus olha e fala assim: mas eu nem falei com você ainda. Já levantou. Jesus quer falar conosco. Jesus quer nos direcionar. Ele quer que nós se alinhemos ao propósito real que Ele tem para nós. Mas nós estamos muitas das vezes tão agitados, tão ansiosos com os nossos afazeres, que nós silenciamos a voz de Deus. Não porque Ele é impotente, mas porque nós não respeitamos o tempo de Deus. E a palavra do Senhor, ela nos diz: clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabem. Coisas grandes e firmes. Grandes e firmes que tu não sabe. E muitas das vezes a gente mal faz uma oração de cochichar e não clamamos de verdade, né? E a palavra do Senhor, ela continua falando, mas só uma é necessária. E Maria escolheu a boa parte. Maria escolheu se fortalecer aos pés de Jesus. Maria escolheu se conectar à fonte de vida eterna. Maria escolheu se conectar com o Eu Sou. Aleluia. E agora aqui em João vai dizer assim, ó, a ressurreição de Lázaro. Eu vou ler o 4. E Jesus, ouvindo isto, disse: essa enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus
ela vai tomar uma atitude. Primeiro, Maria se encontra com Jesus, aos pés de Jesus. Agora, Marta tem a oportunidade dela. Chegando, pois, Jesus achou que já havia 4 dias que estava na sepultura, depois que Lázaro já foi anunciado como morto pelas pessoas que foram avisar ele. Ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha, Jesus recebeu a notícia, então ele já está vindo. Saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou assentada em casa. A Maria, que já havia tido um encontro com Jesus, ela estava descansada. Ela sabia que o eu sou ia passar por ali. As palavras inefáveis que Maria ouviu de Jesus era a palavra de vida. Mas a Marta, ainda ansiosa, saiu correndo ao encontro de Jesus. E ela, ouvindo que Jesus estava vindo, no versículo 21 diz assim, disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas também, agora ela testifica, mas também agora sei que tudo quanto pedirdes a Deus, Deus te concederá. Daquele dia que Marta e Maria recebeu Jesus em casa, eu tenho certeza que a casa deles nunca mais foi a mesma. Deus. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. Aleluia. Eu tenho certeza que a casa delas nunca mais foi a mesma. Porque agora ela testifica assim, mas também agora sei que tudo quanto pedirdes a Deus, Deus te concederá. Ela quis dizer, Jesus, eu sei que sobre ti está todo poderio. Eu sei que tudo que o Senhor liga na terra é ligado no céu. Eu sei que o Senhor é enviado. E aí, Jesus disse assim para ela no versículo 23. Disse Jesus: teu irmão há de ressuscitar. Aleluia. Disse-lhe Marta: eu sei que há de ressuscitar na ressurreição no último dia. Ela já era ouvinte da palavra de Deus. Ela falou: não, Jesus, eu ouvi na tua palavra da ressurreição no último dia. Olha que esperança. Mas assim, antes, Marta estava ansiosa com o futuro. Tem que preparar, tem que fazer e tal. Agora, Jesus vai dar uma realinhada em Marta, que ela está muito no futuro. Jesus diz assim, versículo 25. Diz-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Aleluia. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Aí ele vira para Marta e fala assim: crês tu isso? Aleluia. Jesus fez um convite para crer. Jesus fez um convite
completamente diferente. No versículo 28, dito isso, partiu a Marta. Dito isso, partiu e chamou em segredo, a Maria, sua irmã, dizendo: o mestre está aqui e chama-te. Ela não falou no meio dos judeus, não, viu? Ela, ouvindo isso, levantou-se, posicionou-se. Agora era a hora dela agir. Agora era o tempo dela agir. Até agora ela ouviu. Até agora ela ficou sentada. Mas agora ela posicionou-se. Amém, Deus. Ela, ouvindo isso, levantou-se logo e foi ter com ele. Aqui, ó, quando Marta diz a Maria assim, ó: o mestre está aqui e chama-te. Ela já posicionou-se para ir até a presença de Jesus. Ela ouviu o chamado de Jesus. E aí então, o versículo 30 diz assim, ó: ainda Jesus não tinha chegado à aldeia, mas estava no lugar onde Marta encontrara. Então Jesus ainda não entrou na aldeia. Jesus estava no mesmo lugar que Marta encontrou. Amém. E olha só, vendo, pois, os judeus, que eram seus amigos, que estavam com ela em casa. Lembra que Jesus mandou chamar em segredo? Eles não sabiam onde ela ia. Vendo, pois, os judeus que estavam com ela em casa e a consolavam, que a Maria apressadamente se levantara e saíra. Eles ficaram alerta. Ela levantou e saiu, mas está aqui até agora consolando ela. Aí, ó, seguiram-na dizendo, aqui não está falando uma pergunta, não é um ponto de interrogação. Eles estão dando uma voz de comando, ó: vai ao sepulcro chorar ali. Eles falam assim, ó: vai ao sepulcro chorar ali, né? Vai chorar um pouco, né? Vai te fazer bem. Eles viram ela levantar e falou: certamente ela vai chorar. Só que Maria, ela não ouve a voz de comando dos judeus. Ela não ouve a voz dos que estão à sua volta. Ela não ouve a voz do mundo. Sabe o que Maria faz? Tendo, pois, Maria chegada onde Jesus estava, e vendo, lançou-se aos seus pés. Aleluia! Lançou-se aos seus pés, dizendo-lhe: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Amém. Glória a Deus. Ela tinha compartilhado da mesma dor que a irmã dela. A irmã dela também chegou falando isso. Só que Maria tinha convicção que ela estava falando com a ressurreição. Aleluia. Maria não ouviu a voz dos seus amigos judeus falando: vai lá chorar o morto no sepulcro. Maria foi direto falar com a vida. E ela fez o quê? Ela fez a mesma coisa que ela se lançou nos pés de Jesus para ouvir. Agora ela lançou-se no luto para chorar. E vai acontecer uma coisa extraordinária. Jesus, pois, quando a viu chorar, e também chorando os judeus que com ela havia, moveu-se muito em espírito e perturbou-se. E disse: onde o puseste? Disseram-lhe: Senhor, vem e vê. Amém. Jesus chorou. O único versículo que foi, Jesus foi comovido a chorar pela morte do seu amigo, pelo amor, porque a Bíblia fala aqui, ó, que Jesus amava a Maria e Lázaro. Ora, Jesus, João 11, versículo 5. Ora, Jesus amava Marta e a sua irmã e a Lázaro. Aleluia. Eu não vou entrar muito no contexto, e já vou
até o versículo 39. Disse Jesus: tirai a pedra, Marta. Tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Marta não falou nada que Jesus não sabia. Jesus já havia falado que era de 4 dias. Jesus já sabia. Mas aqui, Marta estava de forma racional, olhando o cenário e falando: Jesus, deixa pra lá, está veneno. Né? E aí, Jesus diz assim, ó, 40, versículo 40. Não te hei dito que se creres verás a glória de Deus? Aleluia. Por quê? Porque ele havia falado para ela: em todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Crês tu nisso? Aleluia. Ela creu. E agora tinha que se manifestar sim o milagre. Aleluia. Agora tinha que sim Jesus cumprir na vida de Lázaro a ressurreição e a vida. Porque a palavra tinha que se cumprir. Então Marta teve que tirar a pedra da incredulidade, a pedra da dor, a pedra do medo. Ela teve que tirar a pedra que impedia ela de ver o milagre. E aí a palavra fala aqui, ó, só para completar, em João, no próximo capítulo já diz, João 12, Maria unge com unguento os pés de Jesus. Tem gente que acha que essa Maria era aquela pecadora. Não é. Tem 2 Marias que ungiam os pés de Jesus, e a Maria de Lázaro secou, né, com os seus cabelos. Amém. São 2 histórias com textos literais diferentes, tempos diferentes. Aquela Maria, ela lavou os seus pés para ser perdoada dos seus pecados, para alcançar a graça. E essa Maria, ela ungiu os pés para preparar o corpo dele para a crucificação. Então, no capítulo 12 diz assim: foi, pois, Jesus 6 dias antes da Páscoa, onde estava Lázaro, o que falecera e a quem ressuscitara dos mortos. Fizeram-lhe, pois, ali uma ceia. E Marta servia. Olha só que maravilha! E Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele, com Jesus. Então Lázaro era um dos convidados de honra. E Marta estava fazendo o que ela gostava de fazer, só que agora, alinhada com o propósito, sem ansiedade, sem agitação do dia a dia, ela estava presente na presença do Eu Sou. Marta servia e Lázaro era um dos que estava à mesa com ele, com a ressurreição e a vida. Então Maria, mais uma vez, primeiro Maria, ela se lança aos pés de Jesus para ouvir. Depois ela se lança para chorar. E agora ela vai fazer algo profundo, uma adoração profunda, uma adoração que é intensa, porque o puro nardo, a essência do puro nardo é isso, é a essência. Aleluia. O puro nardo, ele não é só uma iguaria para perfumar, ele é cura. Na medicina, muitas medicinas é usado como cura, como algo para curar. E agora ela traz aquilo ali. Então Maria, tomando libra de unguento de nardo, deu preço, ungiu os pés de Jesus e enxugou-lhe os seus pés com seus cabelos. Com que era, com que é comparado à glória da mulher. Ela pega tudo que é de mais precioso, fora e em si mesma. Aleluia. Ela dá tudo de si naquela adoração. Então, ela quebra aquele vaso que é caríssimo e ungiu os pés de Jesus, enxugou os seus pés com os seus cabelos e encheu-se a casa do cheiro do unguento, daquela adoração.
coração. Glória a Deus. E então um dos discípulos, Judas Iscariote, filho de Simão, o que havia de traí-lo, disse: por que não se vendeu este unguento por 300 dinheiro e não deu aos pobres? Vou ler o versículo 6. Ora, ele disse isso não pelo cuidado que tivesse aos pobres, e foi por hipocrisia, mas porque era ladrão e tinha uma bolsa, e tirava o que dali se lançava. Versículo 7. Disse, pois, Jesus: deixai-a. Deixa ela, Deixa ela com a adoração dela, Deixai-a para o dia da minha sepultura, guardou isso. Ela guardou para um dia especial, porque os pobres sempre tereis convosco. E é verdade, até hoje a gente tem pobre, Talvez Jesus não tivesse falado, mas ele falou: o pobre sempre tereis convosco. Mas a mim nem sempre me tendes. Ele falava isso porque ele haveria de morrer, ressuscitar e ser aceso aos céus. Então que nós venhamos a escolher a boa parte, que é estar aos pés de Jesus. Aos pés de Jesus nós encontramos cura. Aos pés de Jesus nós encontramos a nossa verdadeira identidades de filhos, herdeiros de Deus. Aos pés de Jesus não há falta. Aos pés de Jesus não há ansiedade. Aos pés de Jesus não há inferioridade. Aos pés de Jesus há cura. Aos pés de Jesus há chamado. Aos pés de Jesus há propósito. E é aos pés dele que nós devemos nos lançar todos os dias. E eu agradeço a oportunidade da pregação e palmas para Jesus. Nós vamos entoar. Glórias a Deus. Deus seja louvado. Aleluia. Que nós vamos buscar o reino de Deus.